Era só mais um Silva com a estrela que brilha. Trabalhava o dia inteiro e cuidava da família. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Foi com a melhor camisa pra porta da fundição. Subiu em cima da mesa, falou pra multidão. Se reuniu com a galera, parou o pátio lotado. Os seus olhos brilhavam, o povo tava do lado. E era só mais um Silva com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Ele sempre olhou pra quem tava abandonado. Casa, comida e emprego, tudo que era sagrado. E a gente entendeu que o Silva era diferente. Tem a alma do povo e tem a cara da gente. Tentaram derrubar, tentaram lhe calar. Enfrentou o sistema, fez o povo prosperar. Não baixa a cabeça, sempre defende a nação. Leva a sua fé no peito e o Brasil no coração. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. No mercado, uma pessoa que está na sociedade civil, né, no âmbito da sociedade civil, e justamente eles trouxeram para a gente uma coisa que o senhor, desde o início do seu mandato, o senhor já tinha essa sensação do senso de urgência, que é esse tema para o desenvolvimento brasileiro. A gente já vem tratando disso, o senhor desde o início encomendou o PEBIA, a ministra Luciana coordena o PEBIA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, mas a gente está vendo que está num momento muito crítico. E uma das falas iniciais foi justamente a do professor Cepic, que ele trouxe esse contexto geopolítico e como cada país está atuando nesse momento, identificando estratégias que são mais próximas do que o Brasil pode fazer, e outras que talvez não seja o caminho que o Brasil deveria seguir se a gente quer ter um grau de soberania maior, a gente tem mais capacidade de determinar o nosso futuro. E ele trouxe esse senso de trazer esse panorama para a gente poder tomar decisões. E, na sequência, veio o Matt Veloso, justamente uma pessoa que atuou no mercado tantos anos e voltou ao Brasil. Então, a gente falou muito de retenção de talento, repatriação de talentos, e ele é um desses casos, presidente. E ele trouxe esse senso de urgência. Ele trouxe uma metáfora aqui que foi importante, que é a água caindo, e como isso vai aumentando numa velocidade exponencial. E a gente está faltando 5 minutos finais, onde pode simplesmente você ter uma enchente, você ficar preso naquilo, se você não tiver uma estratégia de saída. E essa discussão do digital e da entrada da IA, ele trouxe esse senso de urgência e falou muito que o Brasil tem uma capacidade muito grande de aproveitar esse salto se souber coordenar as ações, dados os nossos ativos estratégicos. Ele trouxe muita importância desse fundamento aí de energia e também de talentos que a gente precisa para poder ter uma base sólida para poder avançar. Na sequência, o professor Edson Borim, ele trouxe justamente essa pilha de IA, reforçando que a gente precisa, no Brasil, fortalecer a nossa capacidade computacional. Ele trouxe muito isso. Nossa capacidade computacional no Brasil precisa avançar. No PEBI isso está pensado já, a gente está... essa ideia de supercomputação, a gente já tem avançado, nossas empresas públicas estão avançando, a gente tem contratos já com instituições de ciência e tecnologia que estão comprando supercomputadores, mas ainda numa escala que ainda não é a escala que vai permitir você ter uma capacidade de oferta para tanto o setor público, setor privado e pesquisa, que é o que a gente está discutindo muito, ministra Luciana, nesse âmbito do PEBIA, para a gente fazer as GPUs. E ele trouxe também que o Brasil tem uma oportunidade de usar modelos já abertos, mas que a gente traga isso para os nossos dados, que a gente treine com os nossos dados para sair justamente de um viés que, infelizmente, os modelos que são treinados lá fora têm, que a gente precisa trazer isso para dentro. E aí isso liga totalmente com o que a Marília Maciel trouxe, a Marília que atua na sociedade civil discutindo isso, uma super especialista em como a gente gera valor dos dados, e ela trouxe a importância que o Brasil tem uma base de dados gigantesca, mas que a gente precisa usar esses dados de forma estratégica. E ela trouxe também muitas questões de parcerias do que estão sendo feito nos países, e ela trouxe um exemplo da África, muito interessante, de uma oportunidade que o Brasil tem de apoiar a África e, junto com a África, pensar geopoliticamente o risco de uma captura de dados, que no fundo, a nossa inteligência, que ela trouxe, que eu achei bem bacana, que é juntar o dado com o conhecimento que a gente tem,
como é que a gente pode avançar. E aí o professor Anderson Rocha, presidente, trouxe uma coisa que é central. Justamente ele foi, com base nisso que a Marília falou, ele trouxe quais são os dados que o Brasil tem. Né? E ele trouxe o Brasil, e um pouco isso, a gente tem conhecimento e dados em áreas que são estratégicas que talvez nenhum outro país tenha, justamente em áreas de agricultura, em áreas de energia, em áreas de saúde. Né? Ele foi trazendo vários exemplos aqui que o Brasil é capaz de dar um grande salto. E aí, presidente, eu acho que isso tudo reforça, e um pouco até a fala da Miriam no final foi nesse sentido, esse senso de urgência. Isso que a gente falou muito aqui durante a reunião, nesses 5 minutos finais, que é o momento da gente dar o nosso salto de desenvolvimento. Acho que a gente já estava, muitas das coisas que foram faladas aqui já estavam mapeadas, né? A questão dos dados. A gente tem trabalhado muito, presidente, e o senhor foi muito preciso numa das reuniões, quando eu trouxe o PBIA, o presidente falou, cadê a base de dados do Brasil? O senhor falou isso, né? A gente já vinha trabalhando nisso, uma infraestrutura nacional de dados, nossas empresas públicas dos que têm os dados públicos estão aqui, SERPRA e DataPrev, a gente já vinha trabalhando nisso, de como é que a gente organiza esses dados. Ter os dados não é suficiente. Né? A questão é como é que você transforma esses dados em inteligência e usa eles para, de fato, resolver os problemas. Então, acho, presidente, a gente sai daqui com a sensação muito importante de uma coisa de toda a cadeia, né? Da base fundacional, e aí acho que 3 coisas que foram destacadas aqui. Energia. A gente tem energia limpa, mas a gente tem que planejar essa expansão da nossa base. O ministro de Minas e Energia já trouxe tudo que está sendo pensado nesse processo de expansão aqui importante. A retenção de talentos. E acho que aqui, presidente, é uma metáfora que o senhor gosta de futebol. Assim como está acontecendo no futebol, os nossos meninos estarem saindo muito novos aqui, às vezes com 15 anos, 13 anos, vê o menino bom, ele já vai para a Europa. Infelizmente, isso também está acontecendo com nossos talentos nessa área digital. E muitas vezes essas empresas, com uma bolsa baixa, às vezes $2.000, mas que para o aluno que está ali se formando é muito dinheiro, ele rouba o talento e a gente não consegue fixar esse talento. A gente falou muito aqui na fixação de talentos, o Brasil tem uma capacidade de formação muito grande, gera talentos importantes, mas tem que tomar cuidado para que a gente não perca esses talentos. E, para não perder, a gente precisa gerar oportunidades de emprego aqui, e foi justamente o que eles trouxeram, e nessas áreas de pós. Então, na base fundacional é isso. Eu acho que tem a questão da infraestrutura, que é muito importante. Né? Foi falado muito de supercomputação, data centers, como é que a gente faz isso de forma sustentável também, como é que a gente planeja isso, e, claro, nas aplicações, justamente para resolver os grandes problemas com base em todo esse conhecimento que o Brasil já tem. Então, acho que a gente sai daqui, presidente, com uma sensação de que a gente consegue olhar mais estrategicamente para isso, pensar nos grandes desafios, tomar decisões. A ideia dessa reunião aqui era de poder tomar as decisões que hoje vão definir o futuro do Brasil. Né? A gente está trabalhando numa ideia de como é que a gente constrói, que o Brasil aproveita essa grande janela de oportunidade que é essa mudança do digital que está acontecendo. A gente está vivendo uma revolução industrial. Acho que foram poucos momentos na história onde se viu isso. A gente está, essa nossa geração aqui, essas gerações que estão aqui hoje, estão vivenciando isso. E se o Brasil não perder essa janela de oportunidade, a gente vai não dar o salto de desenvolvimento que a gente precisa. E o senhor está tão preocupado com esse salto de desenvolvimento. Essa é uma agenda central, e foi dito aqui, né, o ministro Dario falou isso. Isso, hoje em dia, não existe mais um setor. É todos os setores da economia, isso foi muito falado. Se a gente não der esse salto de qualidade, garantindo toda essa infraestrutura, e chegando nas aplicações, a gente vai perder essa janela, e acho que a gente está aqui com todos os elementos para tomar as decisões corretas, e o foco aqui agora é o Estado conseguir coordenar essa agenda em parceria muito forte com o setor privado, né? O Estado, junto com o setor privado, coordenando essa agenda para o Brasil não perder essa janela de oportunidade. Então, presidente, eu acho que essa foi uma agenda muito importante, foram algumas horas aqui que a gente está sentado, a segunda vez que eu... recente, né? O presidente tem uma... Até o ministro Wellington falou isso. O presidente gosta muito de ouvir a ciência, ouvir os especialistas para poder tomar as decisões. A gente fez recentemente uma sobre minerais críticos e terras raras, que foi uma oportunidade gigantesca de 3 horas, sentado ouvindo especialistas. A gente, de novo, repete isso com essa agenda tão estratégica. E agora, presidente, eu queria ouvir, né, passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente, doutor Geraldo Alckmin, que a saúde foi uma das áreas muito apontadas aqui como uma capacidade de resolver problemas de saúde numa velocidade gigantesca. Né, e a gente pode ouvir o vice-presidente, que foi ministro também de Indústria e Comércio, porque também é uma área central para a nossa indústria. A ANIB trata disso, né, presidente? Então, seria muito bom lhe ouvir e, na sequência, ouvir o presidente. Muito obrigado. Olha, cumprimentar o presidente Lula, as ministras, ministros, professores, especialistas,
ela se referiu à saúde. A IA pode melhorar muito o acesso à saúde, a qualidade do atendimento, redução de custos. Eu não chego ao exagero do Elon Musk, que hoje, lendo uma entrevista dele, ele se refere à semi-imortalidade, né? Eu não chego a tanto, mas é impressionante o avanço que se pode ter, aliás, em quase todo, na desburocratização, né? Na economia, na nova indústria Brasil, na NIB, é a missão 4, é a transição digital. Então, nós temos aí uma avenida pela frente. Cumprimentar os expositores, muito didáticos, debate muito proveitoso, tenho certeza que nós vamos ter bons frutos aí. E o grande limitador, presidente Lula, da inteligência artificial no mundo é falta de energia para tudo isso. Esse é o grande limitador. E o Brasil tem energia abundante, renovável, energia limpa, e além de terras raras, que é um insumo aí fundamental. Temos uma avenida pela frente. Parabéns por esse encontro. Sou puxador de palmas. Bem, eu queria começar pedindo desculpas aos nossos convidados e à nossa convidada, porque nós demoramos além da hora para começar. Estava marcado para 16 horas, nós começamos às 17 horas e vamos terminar às 8 horas da noite. Então, quero pedir desculpa para vocês por isso. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês podem anotar o dia de hoje na agenda, que depois dessa reunião a gente está dando o passo final para que o Brasil vire dono do seu nariz na questão de inteligência artificial. Em 2024, eu fui convidado pela Luciana para participar do congresso do pessoal de ciência, a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E naquela conferência eu resolvi fazer um desafio aos nossos cientistas, que estava na hora do Brasil utilizar a sua universidade, o seu conhecimento, para que a gente fizesse uma proposta ao mundo de uma política de inteligência artificial em língua portuguesa. Nós tínhamos acertado, inclusive, com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que queria fazer uma parceria conosco para que a gente criasse uma inteligência artificial de língua, eu diria, brasileira e espanhola. O dado concreto é que nós estamos discutindo, a Esther assumiu a responsabilidade pelo governo de trabalhar essa questão de inteligência artificial, utilizando os instrumentos que ela tinha disponível, na mão dela, sobretudo a gente utilizando os dados que tinha o CEPRO e a DataPrev, e tentando convencer os ministros de que os dados de cada ministério não são deles. Porque há uma certa ciumeira em quem tem os dados achar que são deles. Se alguém pegar, ele vai perder alguma coisa. Então, o dado da saúde é da saúde, o dado da educação é da educação, o dado dos militares é dos militares, e assim vai. O dado da Polícia Federal é da Polícia Federal. Então, nós temos uma república, de dono de dados, e o Estado não tem os dados. Uma vez, só para vocês terem ideia, eu chamei o meu ministro do chefe de gabinete, hoje está aqui o Amado, mas era o general Félix. Eu falei, Félix, não tem. Tinha acontecido aquele... Não tinha acontecido ainda, não. Eu queria uma política de inteligência concentrada no governo. Porque você tem inteligência da Marinha, inteligência do Exército, inteligência da Aeronáutica, inteligência da Polícia Federal, inteligência da Polícia Pública, da Militar dos Estados, inteligência da ABIN, inteligência do Tesouro, inteligência da Receita Federal. E o Estado não tem inteligência. Ora, e quem tem a inteligência vira mais dono do pedaço do que o Estado, que é o dono de tudo. Então, eu pedi para o Félix montar um gabinete para que a gente pudesse juntar todo mundo e todo mundo ter conhecimento global da inteligência que o país precisava. Ele montou o gabinete,
mas não funcionou, porque as pessoas não passavam a inteligência. Porque a inteligência é utilizada como se fosse uma parte do poder. Eu uso a inteligência para ganhar alguma coisa, para ter o poder, para ter mais informação, para poder levar vantagem. É assim que funciona. E tudo vem demorando. Eu sou adepto de uma filosofia, sabe, que é o seguinte: o importante é o principal, o resto é secundário. Essa filosofia eu aprendi no sindicato. Por que eu aprendi essa filosofia? Eu ia fazer uma assembleia no sindicato, eu fazia um boletim grande e metia o pau no governo, xingava o Delfineto, sabe, para todo mundo. E o principal, que era a convocação da assembleia, eu colocava no final: compareça à assembleia dia tal, sexta-feira. Acontece que o trabalhador pegava o boletim, ele entrava na fábrica lendo o boletim, quando chegava na portaria, ele jogava fora. Eu não ia levar o boletim para dentro da fábrica. E um dia eu falei: como é que esses trabalhadores não vão na Assembleia? A gente convida eles não vão. A gente convida eles não vão. Eu descobri que o principal, que era a data da Assembleia, eu colocava no final. O principal, que era a data da Assembleia, eu colocava no final. O trabalhador não tinha lido a data da Assembleia e jogava fora o boletim. Aí eu inverti, eu comecei a fazer boletim colocando primeiro a manchete: Assembleia, sexta-feira, dia tal, de tal, às 19 horas. Foi aí que nós começamos a encher o estado da Vila Euclides de gente para participar da Assembleia. Aqui, nessa questão da inteligência artificial, é a mesma coisa. Como foi na questão dos minerais críticos e terra rara. A gente está 2 anos discutindo, 2 anos e meio, e conversa, e a gente não dá o passo que precisa ser dado. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Acabei de falar para a Miriam agora, está na hora de convocar uma outra reunião, menor do que aquela, para a gente dizer o que a gente vai fazer. Porque enquanto a gente não tomar decisão, a gente não aprova no Senado e as pessoas vão tomando conta das coisas nesse país. Quando a gente está aprovado no Senado, eu não tenho mais nada para a gente tomar conta. E aqui vale para a inteligência artificial. Ninguém espera que o Brasil afante. Ninguém vai levantar para o Brasil sentar. Cada um quer fazer o que ele puder fazer para ganhar. E nós é que temos que ter interesse. E ao invés da gente ficar olhando naquilo que é grandioso que a China tem, naquilo que é grandioso, nós temos o que nós temos? O que nós poderemos utilizar? E começar a olhar um pouco para aquilo que a gente pode oferecer ao mundo. E nós temos coisas muito importantes para oferecer ao mundo. Coisas brasileiras. Nós temos um modelo de pequena propriedade no Brasil que é modelar. Nós temos uma produção agrícola que é exemplo no mundo. Ou seja, nós conseguimos crescer a produção 10 vezes sem crescer 2 vezes o tamanho da terra. Com investimento em pesquisa, em genética, sabe, em tecnologia. No centro urbano a gente fala: não, mas o Brasil não pode ser só exportador de commodity, exportar soja, milho, minério de ferro. Tudo bem. Mas a gente nunca para perguntar quanto tecnologia tem hoje no grão de soja. Quanto de genética tem numa vaquinha, sabe, que dava 3 litros de leite, agora dá 80. O zubre dela não cabe nem no meio das pernas da vaquinha, quase que não consegue andar. Isso é investimento. Isso é conhecimento. Isso é pesquisa. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque em 2010, eu saí daqui de Brasília, eu fui no ITA visitar a construção de uma turbina brasileira a etanol. Seria a primeira turbina brasileira produzida no Brasil a etanol. Era tudo que eu queria na vida. Era o Brasil ter uma turbina. Ser o 5º país do mundo a fabricar turbina. Eu fui lá em 2009, acho que foi, 2010, vi a turbina. Eu estava com o ministro de Minas e Energia. E eu falei: isso aqui só vai para frente se o Ministério fazer uma encomenda. Para que uma encomenda? Para a gente utilizar essas turbinas para produzir energia
nos lugares mais remotos para levar luz para todas as pessoas. Deixei o mandato, fui embora, certo que estava tudo sendo feito. Quando eu tomei posse, 3 anos depois, a primeira pergunta que eu fiz para a FAB foi perguntar, cadê a turbina? Ela parou. Ela está sem dinheiro. Levei essa moça lá, vi a turbina e mandei colocar dinheiro para a gente terminar a turbina. Mas nós ficamos 13 anos parados. A gente poderia ser fabricante de turbina hoje. Poderia ser fabricante. Aí retomamos agora. Agora a turbina está pronta. Ela agora está pronta. E mais grave, ela pode ser utilizada a etanol para que ela possa produzir energia nos lugares, comunidades de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, ela atende diretamente isso. Agora, para que a gente dê escala, para a gente oferecer na América Latina, para a gente oferecer na América do Sul, para a gente oferecer no continente africano, que tem um problema de energia muito sério, nós precisamos da escala. E para dar escala significa que o governo vai ter que fazer encomenda. Não tem outro jeito. Ou seja, se nós quisermos produzir escala para exportar e ganhar o mundo, nós temos que acreditar em nós. Então, essa reunião de hoje que vocês participaram é o começo definitivo de que nós vamos entrar na era da inteligência artificial. Não tem mais volta. Pode ter certeza que o trabalho que a Luciana fez, os pesquisadores do ministério dela, o trabalho que a Esté fez e que os ministérios trabalharam, está coroado hoje com a presença de vocês. Sabe por quê? Porque vocês vieram aqui dizer o seguinte, é possível. Nós temos condições, nós temos inteligência, nós temos gente preparada e não vamos vender para o Real Madrid, não vamos vender para o Barcelona, vamos deixar jogando no Corinthians, vamos deixar jogando na Ponte Preta, no Bragantino, no Botafogo, no Vasco, não vamos deixar ir para fora para a gente poder valorizar esse país. Então eu quero agradecer a vocês. De coração, vocês não sabem o benefício que vocês fizeram para mim, vindo aqui e dizendo coisas que eu já ouvia da Esté. Eu falei, Esté, vou mandar nisso, Esté, pelo amor de Deus. E não é uma parceria só entre nós, o governo e as empresas. É entre nós, as universidades brasileiras, as instituições da sociedade civil que quiserem, e os empresários, para a gente criar o que é nosso. O que não pode é o seguinte, gente. Esses dias, eu trouxe a Coreia. O presidente da Coreia veio fazer uma visita ao Brasil. E como nós fomos muito bem recepcionados agora, embora não tenha nenhuma cabritinha, não tem nem um pódio, eu sou vendedor de carne. Porque aonde eu vou, eu estou vendendo avião, eu estou vendendo carne, eu estou vendendo etanol, estou vendendo biodiesel. Eu andei mais de 6 meses com um carro de plástico na mão, dizendo para o mundo, o Brasil será o primeiro país a produzir um carro verde. Mas o protótipo que eu estava andando era branco. Eu mandei pintar de verde, quero fazer que era verde. Eu lembro que eu fui em muitos países, fiz muitos embaixadores africanos chorar, sabe, nas minhas conferências em Genebra, falando do que a África poderia tirar proveito da produção de etanol. Sabe? Cansei de passar a vida fazendo isso. E não deu certo. Não tive o meu carro verde. Aí eu fui vender carne para a Coreia. Não, você tem que comprar nossa carne, o Japão tem que comprar nossa carne. E aí, na hora do almoço, eu imaginando que a gente ofereceu um churrasco para o coreano. Sabe o que foi que nós oferecemos? Sopa de pirarucu e bobó de camarão. E ele foi embora sem comer o nosso churrasco. Eu até mandei o Márcio ir para São Paulo. E sabe o que o presidente... Sabe qual era o maior desejo dele? Ir no sindicato, porque eu fui presidente, entrar na sala que eu trabalhava, sentar no sofá, que ele achava que era o meu, e tirar a fotografia que eu tirava. E ele fez tudo isso e não levou a minha carne. Então, eu estou dizendo para vocês hoje vieram aqui e venderam para nós a certeza de que nós estamos prontos. Não para disputar com a China, disputar com os Estados Unidos. Estamos prontos para disputar conosco mesmo e fazer aquilo
que nós temos de importante para fazer inteligência artificial. Por isso, obrigado a vocês de coração, obrigado pela participação. Eu quero aqui o professor Anderson Rocha, dia 21 vou estar na estação, pode se preparar para ir lá. Eu vou estar na Praça da Estação, dia 21. Né? Quero agradecer ao Anderson Rocha, o Marco Aurélio Cepic, o Edson Borim, a Marília Maciel e o Matheus Padovani. Obrigado pela colaboração de vocês e obrigado aos ministros, gente. Um abraço e até outro dia. No programa desta semana você vai saber como foi a reunião da APUESP com a Secretaria de Educação. Vai conferir o sucesso dos cursinhos populares e vai entender mais sobre educação ambiental. Acompanhe. Na segunda-feira, dia 3 de agosto, foi realizada uma reunião entre a direção da APUESP e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC. Veja um resumo dos principais pontos discutidos. Essa reunião foi obtida através da intervenção do mandato da professora Bebel. Nós discutimos principalmente o problema das avaliações de desempenho. Para começar, nós queremos, como é histórico, né, desde que entrou na Assembleia Legislativa, nós queremos a rejeição do PL 1316. Isso já foi reafirmado, né, eles insistem que vão votar. De qualquer forma, tem uma emenda aglutinativa que coloca algumas questões, mas o problema da avaliação de desempenho continua com um caráter, na nossa opinião, punitivo e assediante, tal do farol vermelho. Entre outros pontos, foi destacado também o prejuízo causado pelo atraso tecnológico das escolas estaduais. A exigência do preenchimento dos diários na escola, que vem causando problemas para os professores. Nem todas as escolas possuem acesso efetivo à internet. Então, isso também estamos tratando com a Secretaria do Estado da Educação. É a APUESP na luta pelos seus direitos. Licença sem vencimento. Está previsto que você só pode pedir mês a mês. E a gente está pedindo que seja toda semana, porque a gente tem casos de professores que precisam se afastar sem vencimentos através do artigo 202, que está no Estatuto do Magistério. Isso ele ficou de atender já. A outra questão é com relação ao período de quando ocorrerá a atribuição de aulas. Primeiro, ela continuará sendo em janeiro, período de 17 a 31 de janeiro. E ao mesmo tempo, a atribuição agora está mexendo nos critérios, portanto, não acabou essa discussão, a gente vai voltar para a secretaria e nós vamos debater os critérios todinho, tempo de serviço, enfim, avaliação, todos os critérios que a gente acha que eles são injustos para com os professores. O descongelamento dos quinquênios e sexta parte, retidos desde a pandemia, finalmente vai ser executado. Estão sendo verificadas, feitas contas, todos aqueles professores que perderam licença, sexta parte, tudo isso está sendo feito. Não os 2 anos corridos, isso não está sendo feito, mas se você ia ter direito a um quinquênio, uma sexta parte, isso aí já vai ser pago na folha de setembro. Portanto, nos avise caso isto não ocorra ou cada caso nós temos que verificar. Mas, por favor, fiquem alerta. Você vai receber o descongelamento daquele período em que você teve o direito de ter quinquênio, sexta parte, e agora vai pagar agora em setembro. Esses e outros pontos, como a educação inclusiva, podem ser conferidos com detalhes no portal da APUESP. Após a reunião, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu e tirou uma pauta de mobilização. Eu acho que agora, nesse momento gritante, é que a gente consiga tirar uma massa de professores que estão em condições precárias, contratados de maneira precária, e que eles tenham maior segurança. E quem dá segurança é o concurso. Nós vamos ter um dia estadual. Você que é professor ou professora concursada,
pelo amor de Deus, venha para esse dia. Nós vamos encher a Praça da República e pedir para que o concurso público ele seja prorrogado. É isso que nós queremos, a prorrogação do concurso público. E ao mesmo tempo chamar no mínimo os 44 mil que foram indicados pelo Ministério Público. O Ministério Público entrou com ação civil pública e nós, a PUESP, entramos com amicus curiae. Então nós queremos esses 44 mil e juntando com lá os 13, 12 mil, que não chegou nem a 15 mil chamados, podem ter sido chamados, mas enfim, eles reprovaram ou porque não passavam na licença médica e por 1000 razões. Então nós queremos no mínimo os 44 mil, com esses nós chegamos à metade, porque nós temos 120 mil professores admitidos em caráter temporário, que são os categoria O, que se chamar 44 mil nós podemos reduzir os contratados precariamente e ao mesmo tempo estender a prorrogação. Nós entramos com a ação pela prorrogação. O sucesso dos cursinhos populares mantidos pela APUESP nos enche de orgulho. O Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba foi criado em 2020. Desde então, já atendeu 1.428 alunos da rede pública. Só este ano, aprovou 86 estudantes em universidades públicas, estaduais e federais. Hoje, está integrado à Rede Nacional de Cursinhos Populares do Governo Federal. A gente sabe quem mais está sendo alijado do direito a uma escola pública de qualidade são os filhos e filhas da classe trabalhadora. Não podemos admitir que alguém que vive e sobrevive não tenha acesso à leitura, à escrita, à cultura e ao mundo. O Cursinho Paulo Freire abre portas para as pessoas que não têm muitas condições. De onde veio esse cursinho? Da PUESP, e não vai adiantar pagar, porque a PUESP ela tem um guarda-chuva no estado de São Paulo de cursinhos. Ninguém, na idade de vocês, tem o direito de desistir. Ninguém. E vocês serão o que vocês quiserem ser. Viva os cursinhos populares, viva o Enem e viva a juventude brasileira. Do cursinho para a universidade pública. Sonhar não é privilégio, é direito. Promover a educação ambiental nas escolas é essencial para formar cidadãos mais conscientes e proteger o futuro da humanidade. Muitos professores e professoras não sabem como fazer isso na prática. Nesta matéria, a gente mostra um exemplo inspirador que vem de Minas Gerais. Filhos das Estrelas é uma organização da sociedade civil de Barbacena fundada em 2011, que desenvolve projetos que unem educação, inovação e colaboração para inspirar soluções concretas aos desafios ambientais. E isso inclui várias iniciativas realizadas nas escolas da região. A escola é um ótimo ponto de partida quando a gente fala de mudança de hábitos. O primeiro passo é entender que a educação ambiental ela não precisa ser uma disciplina separada. Ela pode estar presente em diferentes áreas do conhecimento e ela é interdisciplinar. A gente trata os resíduos orgânicos dentro da escola, a gente estabelece uma unidade de tratamento dentro da escola e ali os resíduos de resto, de casca, legumes, são separados, são tratados na escola. Os alunos percebem isso. É uma ferramenta pedagógica ali também. A organização atua em dezenas de escolas, compartilhando conhecimento, promovendo ações culturais e educativas, mostrando que é possível conscientizar de forma lúdica e aproximar alunos e alunas das questões ambientais. Sim, a gente desenvolve algumas metodologias, tem alguns jogos, tem, por exemplo, o jogo da memória, mas aí a gente trabalha a questão dos recursos naturais e as matérias-primas, para eles entenderem que tudo tem uma origem, nesse recurso é retirado na natureza e é o que eles conhecem hoje no dia a dia. A organização também mantém uma unidade de compostagem que trata resíduos domésticos e industriais da cidade e serve como exemplo de sustentabilidade. O mais importante é o efeito que as ações causam entre os estudantes. A gente também tenta envolver muito eles fora do ambiente escolar, ao redor da escola.
território que eles estão. Eles se tornam interessados e multiplicadores desse conhecimento, na escola, em casa, na comunidade. Um dos exemplos importantes que essa experiência nos mostra é esse. Uma educação realmente transformadora é aquela que parte da realidade do aluno. Por isso, essas ideias podem ser aplicadas em qualquer escola, em qualquer lugar. É uma composteira, uma horta, um projeto de investigação sobre os resíduos gerados pela própria escola, dentro da casa deles. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que é aí que a gente entende, aí que a gente compreende como que a gente pode agir, como que a gente pode sensibilizar o outro. Nosso programa fica por aqui. Consulte sempre o portal e as redes sociais da APUESP para novas informações. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.